Olá, queridos alunos, pessoal de casa. Estou de volta para mais uma aula de ciências. A aula é essa hoje para o 6º ano. Estou aqui junto com o intérprete de Libras, Bruno. Tudo bem? Bom, pessoal, nessa aula de hoje, nós vamos trabalhar um pouquinho mais das drogas, mas nós vamos falar a respeito delas, né, e a interação delas com o nosso organismo. Essa aula é do componente de ciências e nós vimos na última aulinha que a gente iniciou a parte relativa a drogas, como que as substâncias podem afetar a comunicação entre os neurônios no nosso sistema nervoso. Então, nem toda substância que afeta o sistema nervoso é uma droga. Ela afeta como? Através dos neurotransmissores e, às vezes, através até da própria elevação. Como eu falei com vocês, quando a gente ingere um doce, uma grande quantidade de açúcar, podemos ficar agitados. Não necessariamente porque é uma droga, mas é o sistema nervoso respondendo a uma quantidade de energia aumentada que está entrando no nosso organismo. Agora nós vamos falar especificamente das drogas e aí nós vamos trabalhar as seguintes temáticas. Explicar como o funcionamento do sistema nervoso pode ser afetado por substâncias psicoativas e suas possíveis consequências, distúrbios, doenças, etc. Além disso, nós vamos discutir o efeito das drogas no organismo e suas alterações no corpo e no ambiente onde ele vive, avaliando as consequências do seu uso no convívio social. Então, pessoal, olha só, nós temos uma diferença entre os tipos de drogas que estão disponíveis e a gente sempre pensa em droga como aquela droga que é utilizada de maneira ilícita contra as leis, aquela droga que é utilizada muitas vezes escondida em ambientes, né, que você não é visualizado por ninguém, que não tem risco da polícia te encontrar, uma coisa voltada para criminalidade, aquela droga associada com o padrão ilícito, né? O que significa essa droga ilícita? Naquele país ali, aquela legislação não permite aquele tipo de droga. Só que as drogas, elas podem também ser lícitas, ou seja, elas são permitidas por leis. E nós temos vários tipos de droga que são permitidos por lei. Aí nós vamos ver que nós temos outras diferenças aqui, não só a questão de serem permitidas ou não, mas se elas são de fonte natural, elas são completamente naturais, é uma droga que você extrai do ambiente e já utiliza, ou é uma droga sintética, uma droga totalmente fabricada, industrialmente, ou é uma droga semissintética, que é o caso, você tem uma droga natural que passa pelo processo de industrialização de alguma maneira e aí ela é considerada dessa maneira semissintética. Nós vamos aprender um pouquinho sobre a diferença entre elas. Então, a primeira droga que eu trago para vocês aqui é uma droga natural. Eu vou começar aqui com o canabidiol, que na verdade a gente, quando fala disso, a gente está falando da maconha. E no nosso país, a maconha é uma planta, né, que é utilizada para fins recreativos, mas é uma droga ilícita. Então, sob o ponto de vista da legislação, ela não deve ser utilizada. E aí, o que ocorre? A gente tem tanto essa questão ilícita do uso recreativo da maconha, quanto hoje a gente vê o canabidiol sendo usado em medicações, inclusive medicações que atenuam quadros, por exemplo, de pessoas com câncer terminal, pessoas que têm algum tipo de epilepsia mais grave, e ela vem sendo usada e, inclusive, autorizada hoje no Brasil. E aí a gente fica aquele questionamento, mas e aí? Né, nós temos uma droga que é proibida, né, o uso dela para fins recreativos, mas ela é liberada sob o ponto de vista do uso farmacêutico. Como que acontece esse processo? Por que isso ocorre? A gente tem que pensar que a maconha ela é utilizada para fins de diversão, para as pessoas que ainda, né, insistem em fazer esse tipo de utilização, é a folha, né, a região da planta mesmo, que eles secam, utilizam para fumar ou colocam em algum alimento. Acontece que quando você faz isso, você não tem certeza da quantidade do princípio ativo, que é o canabidiol. Você tem espécies diferentes aqui, subespécies da maconha, você tem quantidade de canabidiol de acordo com a idade da planta também. São várias coisas que têm que ser consideradas. Então, você não consegue ter certeza da quantidade que você está ingerindo, a quantidade que você está colocando no seu corpo. Ao contrário do canabidiol, que já está isolado no medicamento, que você tem certeza das quantias ali daquele princípio ativo. É quando você pega uma receita médica, o médico coloca lá quantos miligramas de uma medicação você vai usar, ou quantos gramas de uma medicação você vai usar. No caso aqui, quando você faz o uso recreativo, você não tem esse controle, ao contrário do uso farmacêutico dessa droga. Então, a droga pode ser utilizada de forma lícita, como medicação,
lógico, para casos muito específicos, hoje no Brasil. Em outros países ela já é liberada de maneira mais fácil, mais tranquilo de você conseguir, não precisa passar por todo um regime de aprovação, mas no Brasil a tendência é que ela vá sendo liberada aos poucos para essa finalidade. Mas o uso ilícito, ele tem os seus riscos. Então, pessoal, nesse contexto das drogas naturais, a gente tem também o uso recreativo, que acontece principalmente entre jovens, adolescentes, dos cogumelos alucinógenos. Esses cogumelos são usados com a finalidade, geralmente a pessoa jovem lá quer experimentar coisas novas, sensações novas. O problema é que a gente entra naquela mesma questão lá da maconha, só que é um pouquinho pior nesse sentido aqui. Por quê? Porque a maconha ela já tem um uso assim, reconhecido mundo afora, já se tem os métodos, né, de utilização dela, ao contrário das maneiras de utilização aqui desses cogumelos alucinógenos. Eles produzem uma substância para proteger eles mesmos ali da predação, da alimentação de outros, né, de animais, que vão poder, né, estar forrageando ali no ambiente onde eles estão e vão devorar aqueles cogumelos. Para o cogumelo se proteger, ele produz a psilocibina. A psilocibina é um componente que é alucinógeno, é um componente que vai confundir o sistema nervoso, principalmente da gente, né, mamíferos que poderíamos estar ingerindo ali esses cogumelos. Então, o animal, vamos pensar lá no meio do mato, lá na floresta, o animal que ingere isso aqui em grandes quantidades, ele vai ficar passando muito mal com essas alucinações e aí ele não ingere mais. É o que acontece. Aí o que o ser humano vai lá e faz? Faz um chá disso aqui e faz a ingestão. Gente, é um risco muito grande. Existem casos, não são poucos casos, de pessoas que fizeram o uso dessa substância e, no final das contas, não retomaram condições neurológicas anteriores. Então, a pessoa ficou com danos psiquiátricos ali por causa da imprevisibilidade das reações que a gente tem a uma substância como essa. Então, a maconha não causa tanta alucinação quanto a psilocibina. E a psilocibina consegue ainda fazer, além dessas alucinações, ter efeitos que podem durar horas, dias. As pessoas, às vezes, não conseguem retomar daquela situação de alucinação. Então, é um risco muito grande o uso. E, junto desse uso também de cogumelos, existe hoje o uso inclusive muito relacionado a contextos religiosos da mescalina. A mescalina, ela vem desse cacto aqui, que é o peiote, ela foi bastante utilizada no passado por grupos ameríndios, né, índios americanos, indígenas americanos, que faziam o uso dessa substância com a finalidade de rituais religiosos. Então, os astecas, por exemplo, utilizaram muito o peiote com essa função. Só que é lógico que eram pequenas quantidades que não eram para a finalidade de ficar tendo alucinações, né, a longo prazo, era uma coisa muito momentânea. Hoje as pessoas fazem a utilização disso em um volume muito maior e também está associado com quadros de depressão pós-utilização, a pessoa ficar em delírio constante, a pessoa entrar em uma situação de psicose depois de fazer o uso dessas substância. Então, no caso, né, desse cacto, que vai ter substâncias ali alucinógenas. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com esse tipo de drogas naturais, porque elas não têm uma forma da gente mensurar. E, principalmente no adolescente, o sistema nervoso está em formação, está em desenvolvimento. Então, aqueles neurotransmissores, os hormônios, tudo que está ali no corpo do adolescente, ele está iniciando o processo de funcionamento que sai ali da infância, de uma compreensão muito diferente do mundo, para caminhar para a idade adulta. Então, tem toda uma formação do sistema nervoso que é muito específica e depende muito de uma alimentação equilibrada, né, de um crescimento saudável. E aí, no meio disso, o adolescente faz as primeiras experimentações de drogas que ele não faz a mínima ideia dos efeitos que vão ter no organismo. Para o adulto também acontece a mesma coisa, só que para o adolescente o risco é muito maior de ter efeitos e danos psiquiátricos que vão ficar a longo prazo. E isso já é comprovado pela ciência, você pode facilmente pesquisar esse tipo de coisas na internet, você vai achar vários trabalhos falando a respeito, inclusive sites de instituições públicas, como as universidades federais, os institutos federais, que podem te dar textos de apoio para você compreender melhor essas questões aqui, que são muito relevantes para a nossa saúde, pessoal. E aí, além das drogas que a gente fala, as naturais, a gente tem os fármacos, que são drogas sintéticas, drogas industrializadas, que a gente usa no nosso cotidiano. Várias medicações que a gente toma estão nessa categoria de fármacos. E essas drogas são ruins? Não necessariamente. Elas são drogas importantes. Então, por exemplo, tem uma colega tomando antibiótico para uma sinusite.
Eu posso estar com uma dor de cabeça e tomar um analgésico para resolver isso, para ajudar, para eu estar aqui fazendo essa aula. Olha só, as medicações, os fármacos, eles nos ajudam a ter condições mínimas ali para a gente lidar com doenças, com um mal temporário, sintomas de alguma coisa. Acontece que muitos fármacos, eles podem ser utilizados com uma finalidade de ser recreação. E aí que vem o problema. Ou desenvolver um vício, como acontece com o vício relacionado aos analgésicos. Mas a gente tem as drogas sintéticas ilícitas também, além dos fármacos. Então, olha só, os fármacos são lícitos, ou seja, liberados, né? São, nosso país, por exemplo, a Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, é ela que vai liberar um medicamento para ser comercializado nas farmácias. Então, quando você compra um medicamento, ele é lícito. Agora, as drogas ilícitas, que são sintéticas, elas são mais complexas. Por exemplo, a gente tem o caso dos comprimidos de drogas sintéticas, como o êxtase. O êxtase é super popular na adolescência, muito voltado para festas como raves, boates. E olha só, a gente vê desenhinhos aqui, carinhas e bichinhos felizes nesse comprimido. Por quê? Porque essas carinhas aqui têm a intenção exatamente de atrair o público jovem para o uso desse tipo de droga. E esse tipo de droga, ele é fabricado de maneira irregular, de maneira ilícita, ou seja, não tem aquele controle de qualidade que a gente vê nas farmácias. Então, qualquer pessoa, né, que tenha condições de fabricar isso, pode fabricar e pode fabricar com uma dosagem muito equivocada. E acontece muitas vezes overdose de pessoas jovens. Se vocês pesquisarem na internet, vocês acham isso com muita facilidade. Pessoas muito jovens, adolescentes, tendo overdose de drogas como essa em festas, principalmente essas festas que são tipo rave, né, que duram muito tempo, ou em boates que o consumo desse tipo de droga é mais comum. Então, o êxtase causa o que no organismo? O êxtase causa uma agitação extrema, causa o aumento dos batimentos cardíacos. Às vezes a pessoa tem um problema cardíaco e nem sabe, um problema cardíaco ele vai descobrir lá com 30, 40 anos de idade, quando o organismo fica um pouco, né, mais, o metabolismo fica um pouco diferente, e aí ele toma essa droga. Isso unindo, né, o excesso dessa droga, muitas vezes misturado ao álcool, que é uma droga lícita, e ao problema que a pessoa tem e nem sabe ainda, ela acaba vindo a óbito, ela tem uma overdose, que é o quê? O excesso dessa droga no organismo. E é comum overdose entre jovens, por quê? Exatamente porque você não sabe quanto de princípio ativo tem aqui. É uma droga sintética, fabricada de maneira industrial, porém, sem nenhum controle de qualidade, sem nenhuma informação que você tenha para saber o limite que você pode ingerir. Você está numa festa sob efeito de álcool, você não vai saber se está ingerindo pouco ou muito, e aí vem os grandes riscos. E geralmente é o tipo de droga que é experimentado exatamente pela curiosidade. E aí, dentro desse contexto das overdoses, a gente pode tratar uma notícia aqui que é super importante, que é a overdose, gente, nos Estados Unidos, ele está numa situação de epidemia, chegando a matar 100 mil vítimas por ano. E aí a gente está falando de adolescentes. 100 mil adolescentes morrendo de overdose por ano nos Estados Unidos, um país que todo mundo tem acesso à tecnologia, todo mundo tem acesso à informação. O que acontece com esses adolescentes que estão utilizando essas drogas? Curiosidade. Mas qual que é o principal componente que está relacionado com essa notícia aqui, que eu vou contar para vocês? O grande problema dessas pessoas que estão morrendo aqui nessa epidemia está relacionado com a composição das drogas que estão sendo ingeridas. Nos Estados Unidos, houve uma chegada de um volume muito grande de drogas como o êxtase, que tem junto no comprimidozinho ali daquela droga, uma substância que chama fentanil. O fentanil, ele é inclusive vendido como um tipo de droga recreativa, né, de forma ilícita, mas ele é uma droga utilizada em hospitais, ele é utilizado para sedação. Então, por exemplo, você vai passar por uma cirurgia que você precisa ficar sedado, quando você está com uma intubação, então você está respirando com a ajuda de aparelhos, o fentanil pode ser utilizado. Só que ele é utilizado em quantias muito pequenininhas, porque ele é uma droga extremamente forte e ele vai dopar mesmo você, ele vai te deixar completamente alheio, né, ao que está acontecendo em volta. Então, ele vai, como se fosse um desligamento do sistema nervoso central, mantendo só as funções básicas do corpo. Se você aumentar um pouquinho a dosagem, você para de respirar.
Então, o que acontece? Esses jovens estão tendo acesso a drogas que vêm com uma pequena quantidade de fentanil, mas que quando misturada a outros, como o êxtase, leva à overdose, leva à morte. Então, essa epidemia nos Estados Unidos está relacionada com o quê? Com o fato de que as drogas, gente, não tem controle de qualidade nenhuma e a gente não sabe de onde elas vêm, a gente sequer consegue rastrear de maneira adequada quando algo assim acontece, da onde surgiu, quem foi o traficante, quem fez essa venda e identificar outras pessoas que possam estar ingerindo essa droga e chegando à mesma situação. Então, é muito cuidado que a gente tem que ter no sentido de compreender que esse tipo de coisa a gente não sabe o que tem dentro. Não é como comprar drogas na farmácia, drogas lícitas, não é como comprar remédio. E aqui a gente tem drogas que são mais famosas por estarem associadas, com a pessoa que já tem algum vício, que é o crack, que sempre lembra a gente, aquela visão das pessoas em situação de rua, a pessoa em uma condição muito indigna ali para um ser humano mesmo, mas que é iniciada, obviamente, na maioria dos casos, com uma pessoa que simplesmente está numa festa, está num momento de relaxamento e faz a experimentação de uma nova droga. A outra droga é a cocaína. A cocaína é uma das drogas mais utilizadas assim como o primeiro passo após a bebida alcoólica, exatamente porque ela tem um efeito de deixar a pessoa muito agitada. Então, muitas vezes a pessoa está já muito bêbada pela ingestão do álcool e ela faz o uso da cocaína para melhorar aqueles sintomas ali. Então, na verdade, ela sobrecarrega o organismo dela com a bebida alcoólica e depois ela sobrecarrega em seguida com a cocaína, que causa uma agitação excessiva. E como geralmente a pessoa que faz esses dois usos tende a usar novamente, acaba se viciando. O crack é um subproduto aqui da cocaína, misturado a algumas outras substâncias e é extremamente danoso para o organismo de quem utiliza. Mas o crack, ele também tem um efeito extremo. Então, se a gente colocasse num gráfico o efeito do crack, o que a gente veria é um início de efeitos muito rapidamente, que vai no auge também muito rapidamente e decai também muito rapidamente. Então, a pessoa que faz a utilização do crack, ele tem um delírio, uma euforia temporária muito grande, mas que decai rápido. Então, rapidinho vai passar aquele efeito. Então, o que acontece? O vício para essa droga, ele é muito fácil de ser desenvolvido. Então, há pessoas que usaram uma, duas vezes e já desenvolveram o vício e, além disso, ele demanda uma grande quantidade, Você tem que usar diversas vezes no dia para não ficar com aquela sensação pós-uso da droga. E qual sensação que é essa, pessoal? Independente de ser crack, de ser cocaína, de ser alguma daquelas outras drogas que eu mostrei para vocês, a sensação é que você vai ter um ápice ali daquelas emoções que são geradas pela interação da droga com o seu sistema nervoso central e depois um decaimento dessas emoções. E aí que vem o grande problema. Muitas vezes você está com questões pessoais e aí que vem o momento do vício. Você está triste, você está desanimado, você está muito cansado, você faz um uso de uma determinada droga que muda essa sensação. Mas quando o efeito passar, você vai ter aquela necessidade de fazer o uso de novo. E é muito característico do vício dessas duas drogas que as pessoas que tenham se viciado tenham condições assim anteriores ao vício. Uma depressão, um estresse muito prolongado, situações assim que estão relacionadas com a necessidade do uso contínuo dessas drogas ali. E aí a gente tem as drogas que são lícitas, aí no caso o cigarro é uma delas, e são semissintéticas. Então o que significa isso? No cigarro aqui a gente tem a base, o fumo ali é uma planta. Então ela é colhida, ela é processada, vai ser seca, moída, mas ela depois vai ser envolvida por uma série de produtos, inclusive misturada lá na indústria com outros produtos que fazem muito mal também. Então a gente chama ela de semissintético, que é um produto natural que foi trabalhado ali para se transformar em um produto para consumo. E uma droga lícita, uma droga que causa extremo adoecimento da população, principalmente com câncer de pulmão, e mesmo assim liberada no nosso país. E aí, dentro das semissintéticas, temos também o álcool, olha só. O álcool tem uma origem natural, a gente origina a maior parte das bebidas ali pelo processo de fermentação. Você vai ter organismos que vão fazer a fermentação, são fungos que estão ali presentes, que você vai colocar para ele substâncias que ele vai
fazer o processo dele de alimentação normal ali, que leva também à fermentação. Essa fermentação é um tipo específico de fermentação que a gente chama de fermentação alcoólica. Aí libera uma quantia de álcool. No caso da cerveja, né, a gente usa muita cevada, por exemplo, para produzir. No caso do vinho, as uvas, para produzir esse álcool ali. E é uma droga lícita, embora a gente saiba, né, os males que ela pode causar ali com o vício. Então, eu pergunto a vocês, o que é uma droga, afinal? É sempre uma coisa ruim? O que é uma droga? É sempre um composto industrializado? Um comprimido que você coloca lá, pega na farmácia? Aí a gente tem que ver elas como as funções delas. Então, a gente tem vários medicamentos e dentro desse grupo de medicamentos aqui, a gente tem depressores, estimulantes e perturbadores. E a gente tem vários remédios diferentes, né, medicamentos diferentes que são usados para diferentes finalidades. Muitos desses aqui, gente, eles podem se transformar em vício. Eles podem ser usados como drogas ilícitas, sem uso da receita médica e sem indicação médica. A pessoa se vicia e mantém a utilização. Mas a grande maioria aqui, todo mundo vai fazer o uso de uma maneira correta. E a gente tem as drogas de abuso, que são as drogas que podem causar o vício, né? E geralmente elas causam mesmo, como álcool, a gente tem os solventes, analgésicos, a nicotina, maconha. Então, olha só, dentro dos perturbadores, a gente tem aquelas drogas lá que causam alucinações, que causam mudanças no sistema nervoso. Dentro dos estimulantes, a gente tem aquelas drogas que causam agitação. E dentro das depressoras são as drogas que causam aquela moleza, né, falta de atenção, etc. Então, cada droga pode ser dividida em lícita e ilícita, pode ser dividida de acordo com a origem dela, se ela é natural, sintética ou semissintética, e elas ainda podem ser classificadas quanto a como elas funcionam no nosso organismo, depressoras, estimulantes ou perturbadoras, tá? E aí, nós aprendemos nessa aula de hoje que nós temos esses tipos de drogas existentes e a classificação que a gente pode empregar ela e como elas funcionam no nosso organismo. Eu convido vocês para aprender um pouquinho mais a respeito dessa temática e a gente trabalhar um pouco mais das dúvidas lá no Tira Dúvidas. Pessoal, eu espero vocês lá. Não se esqueçam, tá? Sempre às 11h15 a gente está no Tira Dúvidas. Apareçam, mande mensagem pelo WhatsApp. É super importante que vocês tragam as dúvidas para a gente construir aulas cada vez mais assertivas. Um grande abraço a todos.